Oi, oi, seja muito bem-vindo. Eu sou a Grazi e eu espero que você se sinta confortável aqui nesse espaço onde eu vou despir a minha mente, trazer algumas vivências minhas, algumas histórias, pensamentos e reflexões. E eu espero que em algum momento você se conecte comigo. Preciso dizer que eu estou tão animada para gravar. Por muito tempo eu imaginei como seriam os meus próximos passos na internet. Já faz um tempo que eu venho pensando o que funcionaria para mim, o que daria certo para mim. E eu tenho certeza que por muito tempo eu fui contra a ideia de gravar para o YouTube ou fazer um podcast, porque eu imaginava que eu não tinha nada para falar, que as pessoas não iam querer me ouvir. E de algum tempo para cá eu venho mudando esse pensamento, então eu tô bem animada de poder começar. Esse daqui é o meu primeiro episódio e eu vou trazer uma pergunta que vem me atormentando nesses últimos meses e eu gostaria de trazer um pouco para as reflexões para ver se eu consigo responder a pergunta que é: eu me acho boa o suficiente? A ideia desse episódio, dessa pergunta especificamente, veio de uma autossabotagem, de uma falta de confiança que eu ando tendo nos últimos meses. Para você que tá me conhecendo agora, eu moro na Irlanda há já 3 anos e meio e esse ano de 2025 eu comecei muito bem. Eu tinha muitas coisas para fazer no primeiro semestre, então eu fui para o Brasil, depois eu voltei, aí a minha melhor amiga veio aqui me visitar na Irlanda, depois eu tinha algumas viagens, o verão chegou, tem shows, tem festivais aqui, ou seja, eu estava sempre com a expectativa alta para alguma coisa muito boa que ia acontecer. Mas quando foi agosto, eu recebi meus parentes aqui, minha tia e minhas 2 primas, e eu tive um pico de felicidade muito grande, porque era um sonho recebê-las aqui, foi muito bom o tempo delas aqui, só que depois me deu um pico extremo, sombrio de tristeza. Eu fiquei no chão, é um momento quando você é intercambista que você tenta se lembrar o porquê que você vive longe da sua família, o que você tem que abrir mão para estar aqui, para realizar algo. Tem, claro, um motivo para você estar longe, né, de todo mundo e longe do seu país, mas isso me bateu também numa maneira diferente, porque eu estava passando por um momento muito ruim também dentro do meu trabalho. Eu gostava do que eu fazia, eu era feliz até um certo ponto, mas o ambiente começou a ficar muito tóxico, eu comecei a ficar muito negativa, eu não via mais valor ali no que eu estava fazendo. E depois de pensar muito e ter 2 crises de ansiedade, eu cheguei à conclusão que era melhor eu pedir demissão, e isso foi 1 mês atrás, então desde essa época que eu pedi demissão, as coisas vêm me batendo de uma maneira diferente. Como, por exemplo, eu tive que fazer o meu currículo, né, para procurar um novo emprego. E ver naquele currículo e ter que fazer naquele papel um resumo sobre mim, ter que falar sobre as minhas habilidades, sobre as minhas experiências, no que eu era boa de fato, me fez repensar várias vezes se eu tinha feito certo de pedir demissão, mesmo que aquilo estivesse afetando a minha saúde mental. E ao mesmo tempo, se eu estava preparada, se eu estava confiante o suficiente para procurar uma outra coisa, né? Ter que mostrar para outras pessoas o meu valor, porque nada mais é numa entrevista, você tem ali um tempo, né, para falar com os entrevistadores e mostrar o porquê que você é boa para vaga ou porquê que eles deveriam te escolher para aquela posição. E eu não estava me sentindo nada confiante. Eu já não estava num bom lugar, né, mentalmente, eu já estava muito eu já estava com a minha autoestima muito baixa, e isso fez com que eu repensasse várias coisas e foi um período, assim, onde eu demorei muito tempo para finalizar o meu currículo, porque eu ficava pensando: "Será que eu coloco isso? Será que eu coloco aquilo? Será que eu sou realmente boa nisso? Se eles me pedirem para fazer tal coisa", sendo que eu sabia das minhas qualidades e eu sabia os meus pontos fortes e também os meus pontos fracos, eu saberia falar. Mas quando você precisa fazer isso no momento onde você não está confiante, é bem mais difícil. E eu acho que não é só nesses momentos que a gente não se sente suficiente ou que a gente não tem confiança, são em pequenos momentos do nosso dia também, da nossa rotina. E as coisas foram aumentando num nível onde foi virando uma bola de neve, onde eu não me sentia mais capaz de fazer nada, eu via as posições para eu poder me candidatar, e eu ficava duvidando, até mesmo do meu inglês, duvidando se eles realmente me escolheriam porque eu sou careca, ou duvidando se eu iria bem na entrevista. E eu acho que essa não insuficiência que a gente sente, vem também de coisas de dentro, né, que a gente acredita, não necessariamente do externo, né. Porque eu nem tinha tentado ainda, eu nem tinha ido até uma entrevista e eu já estava com medo antes mesmo de acontecer. Por muito tempo eu planejei fazer isso aqui que eu estou fazendo, pegar um microfone, pegar uma câmera, qualquer luz apontando para mim e gravar.
Eu sempre tive muito essa vontade de fazer, eu sempre tive isso muito certo dentro de mim, as pessoas sempre me apoiaram muito, eu me organizei muito, eu planejei muito e eu não de fato fazia. E por muito tempo eu não fiz, por coisas que eu inventei na minha própria cabeça, assim como eu estava fazendo com a entrevista, que eu nem tinha tentado ainda. Então, eu tinha medo de fazer o vídeo e não parecer bom o suficiente, ou eu tinha medo de ninguém gostar, ou eu tinha medo de às vezes receber comentários negativos, ou eu tinha medo até de o que eu tinha para fazer, né, os equipamentos que eu tinha não fossem o suficiente, sendo que eu estava vendo que tinha pessoas que faziam com até menos equipamentos e as pessoas sucediam, porque não se resume só a isso, também se resume a outras coisas, né? Uma situação nunca se resume a só um fator, se resume a vários fatores. Então, por exemplo, eu comecei a pensar sobre as entrevistas de todas as minhas qualidades, as minhas habilidades e tudo que eu tinha de experiência para agregar, mas eu tinha esquecido o principal, que era eu mesma. E se a pessoa gostasse de mim especificamente, da minha pessoa, da minha energia, da minha fala, né? Eu tinha esquecido o principal, que era a minha essência, que também é um fator entre todos os outros fatores. Por exemplo, aqui na gravação, eu posso ter os equipamentos, eu posso ter as coisas, mas eu também tenho as minhas histórias, eu também tenho o que agregar, eu também tenho as minhas reflexões, e isso não vale de nada, só vale o externo. Então, eu comecei a perceber que eu estava sendo muito observadora e eu não estava sendo mais criadora. Eu estava consumindo muito e eu dava como desculpa de que eu estava me preparando para algo, que eu estava tentando ter mais confiança, que eu estava tentando ter mais background, que eu estava tentando ter mais ideias para que eu fizesse, mas na verdade eu estava esquecendo que eu tinha que fazer o principal, que era ter a coragem de sentar e gravar, ou fazer testes, até mesmo testes. Eu não, nem tentava fazer testes, eu nem tentava gravar. E a verdade é que eu esqueci no meio do processo, tentando absorver todos os conteúdos possíveis e todas as dicas possíveis, eu tinha esquecido no meio do processo qual era o meu propósito, o meu real propósito, que sempre foi me conectar com as pessoas. Eu sou escritora e eu sou uma pessoa muito comunicativa, e eu sempre quis falar com as pessoas, eu sempre quis criar comunidades onde as pessoas pudessem conversar sobre assuntos diversos. Eu sempre imaginei o meu Instagram, ou o meu YouTube, ou um podcast, eu sempre imaginei uma comunidade onde as pessoas pudessem se relacionar e elas pudessem se conectar de alguma forma ali genuinamente, que elas pudessem genuinamente ouvir uma história e pensar: "Meu Deus, eu me conecto com isso, eu já passei por isso, eu também sinto isso". Tinha esquecido completamente disso, porque esse tipo de coisa não se ensina, não tem em nenhum lugar, não tem um conteúdo para isso, é simplesmente você fazer essa conexão. Tem pessoas que vão se conectar comigo agora, nesse momento, por diversos motivos, tem pessoas que não vão se conectar com uma outra pessoa, e no fim é assim que as relações se constroem, a gente tentando, a gente começando, né, por algum lugar, a gente falando um pouco da gente, ouvindo um pouco do próximo também, que é uma coisa que eu sempre priorizei. Só que no meio do caminho eu me perdi, eu não achava mais que eu poderia fazer isso, eu não achava que eu era capaz, eu não me achava suficiente. Então, eu comecei a duvidar de muitas coisas na minha aparência, na minha fala, no meu jeito, na minha essência, no que eu tinha para entregar. Não me sentia mais uma pessoa interessante e isso me consumiu por muito tempo, tanto que eu acabei me afastando um pouco até das pessoas e ficando mais inclusa, o que não é do meu feitio, por pensar que eu não estava num bom momento e que talvez eu não fosse interessante para mais ninguém. Nossa, já falei demais, vou tomar um pouquinho de água. Aí vocês vão me perguntar: "Mas Grazi, por que que você começou a gravar então agora, hoje? O que foi que mudou a chave na sua cabeça?". Eu, por muito tempo, não ouvi podcast, porque eu achava que eu não gostava. Eu já tinha tentado um tempo atrás, quando começaram os primeiros podcasts, e eu não conseguia me prender a nenhum podcast, porque eu acreditava que eu só conseguiria assistir um podcast ou assistir alguma coisa se fosse visual, né, se tivesse um vídeo. Então, pra mim, tudo bem assistir um vídeo no YouTube de 20 minutos, mas eu não conseguia ouvir um podcast de 20 minutos. Só que nesse período que eu estava muito pra baixo, que eu estava sem confiança, eu estava indo na academia, porque era a única coisa que eu não conseguia parar, que eu tinha já colocado como meta para 2025, era ir na academia, então eu estava indo mesmo forçada, eu saía do meu trabalho e ia direto pra academia, sem pausa, pra eu não desistir.
Só que chegava na academia e eu não queria ouvir nada, o que era muito estranho pra mim, porque eu amo música, eu faço tudo com música. Pra mim, eu tomo banho com música, eu trabalharia com música, eu faria qualquer coisa com música, e tava sendo muito estranho não ter vontade de ouvir música, eu não saber o que eu queria ouvir naquele momento. E aí chegou um determinado ponto que eu falei, eu não vou ficar sem ouvir nada na academia. E eu dei a chance pra podcast. O que é muito, muito engraçado, né? Porque você não imagina como a pessoa vai ouvir uma outra pessoa falando enquanto ela tá puxando o ferro, mas funcionou muito pra mim. Eu comecei a perceber que eu estava conseguindo ir na academia, eu tinha vontade, inclusive, de ir na academia, porque eu sabia que quando eu chegasse lá ia ser o meu tempo de ouvir podcast. Então eu ouvia um episódio e depois eu colocava uma música mais calma para eu poder refletir sobre o episódio, e isso fez com que eu começasse a relembrar de mim. Inclusive, no meio do processo, eu também comecei a perceber, com a terapia também, porque eu faço acompanhamento na terapia, mas eu comecei a perceber que eu também tinha que abraçar minha tristeza. Tudo bem, eu era muitas coisas, mas também eu poderia estar num momento triste, então por que não abraçar essa tristeza? Realmente me colocar nessa posição de estou triste, estou mais reservada agora, estou mais introspectiva, e o que tem com isso? Eu só quero esse momento pra mim também. Foi um despertar tão grande que eu comecei a ouvir cada vez mais podcast e eu comecei até me relacionar com isso de uma forma positiva, do tipo, e se eu pudesse falar também? E se eu tivesse voz? Porque o grande problema pra mim no Instagram sempre foi o que eu vou falar e como eu vou falar o que eu quero falar em apenas 1 minuto, 2 minutos. Então eu consumia muito do conteúdo e no conteúdo falava que ali no Reels tinha que fazer tal, 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 tal coisa, mas o que eu realmente queria? Qual era a minha essência? Qual era o meu propósito? Não tinha a ver com isso. E aí o podcast me trouxe esse despertar de eu poderia falar por mais tempo, eu poderia me conectar com as pessoas de uma forma diferente, que eu só estava olhando para um jeito de me conectar com as pessoas, eu não estava abrindo as minhas possibilidades, que seria, por exemplo, o YouTube e o podcast. E posso ser mais sincera com vocês? Eu achei aqui um lindo jeito de recomeçar. Realmente me trouxe uma vontade muito grande que eu não sentia há muito tempo, porque parecia que eu estava nadando, 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 não estava chegando a nenhum lugar. E agora pareceu que eu diminuí a quantidade de barreiras e parece que agora eu cheguei num lugar onde eu me sinto sã, onde eu sei que eu posso sentar e aproveitar. E esse aqui é o espaço. Inclusive, quando eu comecei a pensar em gravar esse episódio, as primeiras coisas que vieram na minha cabeça era: meu Deus, qual que é o nome? Ai, qual que é o cenário? Qual que vai ser a luz? Será que eu tenho uma câmera que seja boa? Será que eu tenho um microfone? E eu simplesmente peguei o que eu tinha e eu decidi fazer isso, inclusive sentada na minha cama, porque eu não queria nenhuma desculpa. Eu não queria que o cenário não tivesse bom, eu não queria que ter que montar 70.000 coisas pra eu fazer, porque eu sabia que eu poderia desistir. Eu precisava de alguma coisa que me trouxesse conforto. E não tem nada mais que remete a conforto do que uma cama, né, gente? Eu simplesmente estou deitadinha aqui com um cobertorzinho, o meu iPad do lado pra eu poder seguir os tópicos, pra eu não me perder. E aqui é um lugar onde eu realmente me sinto segura e confortável. E eu espero que você esteja sentindo isso aí do outro lado. Eu vi o vídeo de uma menina, eu vou ter até que pegar aqui o nome dela no YouTube, porque eu não lembro agora. Sabe quando você entra na página do YouTube e ele te recomenda alguns vídeos? Ele me recomendou esse. Achei. O título do vídeo era Deus irá te mostrar esse vídeo quando for a hora certa. E me chamou a atenção. Ela tem nesse vídeo 2 milhões de visualizações, quase 3 milhões, e o nome dela é Beatriz Zucato. O legal que eu achei nesse vídeo foi, ela falou um pouco da experiência dela, ela estava falando de que ela tinha plataformas onde ela postava conteúdo, mas um belo dia ela desistiu e ela começou a refletir sobre o que ela queria trazer e tudo mais. E aí ela fala de uma coisa muito interessante sobre escala, que ela estava falando sobre sonhos, né, sobre objetivos, quando a gente faz vision board, que a gente coloca lá, por exemplo, palestrar, eu gostaria, meu sonho é palestrar para 5.000 pessoas. Ah, o meu sonho é ter uma ONG de animais. E aí ela começou a falar sobre escala, né, sobre a escala que essas coisas têm, que são muito grandes, né, você palestrar para 5.000 pessoas é muita coisa. Você ter uma ONG para animais é muita coisa, é uma coisa grandiosa, que é muito legal e pode ser o seu objetivo final, né, o seu objetivo maior. Mas tem coisas que você pode fazer com escalas menores e que também vai cumprir o mesmo objetivo, só que em uma escala menor. Então ela estava falando, você quer ter uma ONG de animais, mas você não ajudaria um animal se você não desse ração para um animal na rua? Isso já não cumpriria o propósito da mesma maneira? Você estar ajudando ali um animal que está mais próximo de você?
antes de você chegar nesse grande objetivo? A escala de palestrar me pegou mais porque eu sempre me imaginei me conectando com milhares de pessoas, né? Porque quando a gente está nas redes sociais, a gente quer o quê? Seguidor. Cada vez mais seguidor, e quanto mais seguidor eu tiver, mais legal, porque aí mais pessoas vão interagir comigo. Mas e se eu estiver fazendo esse vídeo e ele se conectar com uma pessoa? Já não cumpriria o meu propósito? Com certeza já cumpriria. Eu já estaria feliz se uma pessoa comentasse que conseguiu se conectar com esse vídeo de alguma forma, em algum momento, ou alguma coisa que eu falei fez sentido ou ajudou de alguma forma. É óbvio que se eu ajudasse uma ou duas pessoas, já estaria cumprindo o meu propósito aqui. Falar isso me traz uma realização muito grande de que finalmente eu entendi qual é o caminho, eu entendi qual é o propósito. Eu vou errar muitas vezes, eu vou falhar, eu vou talvez mudar de ideia no meio do caminho para uma coisa que eu estava pensando e aí perceber que outra coisa é melhor. Muitas coisas podem acontecer, mas eu cheguei à conclusão que se eu não começasse, eu nunca saberia onde eu estou errando, o que eu estou fazendo que poderia melhorar. Inclusive, eu não poderia nem ter feedbacks, eu não poderia nem ter pessoas falando para mim, me direcionando para o que seria mais legal ou melhor, se eu não tentasse. Eu estaria só na minha própria mente. E a nossa mente pode ser muito perigosa nesses momentos. Inclusive, justamente por causa da internet, a gente pode se sabotar muito. Talvez a gente esteja num mundo onde a gente está observando muito e a gente está criando pouco a vida que a gente gostaria de ter. E às vezes, quando eu falo sobre criar, eu não estou falando sobre coisas gigantescas, eu estou falando sobre coisas simples que podem ser mudadas na sua própria rotina. E como eu tô acabando de falar para vocês, não é fácil, não foi fácil para mim, não está sendo fácil, porque eu ainda estou no processo, não significa que magicamente eu estou me sentindo, nossa, ótima e super confiante, com a minha autoestima lá em cima, mas são as pequenas ações que vão fazer com que isso mude, né. E respondendo a minha pergunta, né, porque eu fiz uma pergunta lá no começo do episódio que era: "Eu me acho boa o suficiente?" Eu acho que eu sou boa o suficiente, na verdade. Eu acho que eu sou capaz de fazer. Eu só preciso tomar cuidado com o que a minha mente quer acreditar. E tomar cuidado com o que eu estou internamente querendo acreditar, sendo que não é como eu quero me ver, não é como eu quero me enxergar quando eu olho no espelho. Inclusive, vou finalizar aqui, eu acho que já deu um tempo suficiente, coloquei até um cronômetro aqui, porque eu sou o tipo de pessoa que devaneio muito, e aí vocês iam desistir de mim na metade desse episódio. Então eu vou ficar por aqui, espero que você tenha se conectado, eu espero que de alguma forma esse episódio tenha te trazido conforto. Eu espero que vocês comentem o que vocês querem ouvir também, alguma coisa que vocês querem saber. Eu já tenho aqui alguns assuntos que eu quero trazer nos próximos episódios, mas seria legal também se vocês trouxessem coisas que vocês querem ouvir aqui, tá bom? Algum sentimento que você esteja sentindo, alguma coisa que você acha que seria interessante da gente refletir. Quem sabe a gente traz aqui pra gente despir essa mente e falar sobre juntos, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até a próxima.